Vamos continuar o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 13, Psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas, e também psicografia direta ou manual. Pergunta 152. A ciência espírita progrediu mais rapidamente do que todas as outras. Apenas alguns anos nos separam daqueles meios primitivos e incompletos, genericamente falando, das mesas falantes, e já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente, quando os homens o fazem entre si e pelos meios, a escrita e a palavra. A escrita possui, principalmente, a vantagem de mostrar do modo mais evidente a intervenção de um poder oculto, ao deixar traços que podem ser conservados, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e o das cestas munidas de um lápis. Mostraremos como isso acontece. 153. Dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir o movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime. Não importa, pois a substância é indiferente, é pegar a louça. Se fixarmos no fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem, e se mantivermos o aparelho em equilíbrio com a ponta do lápis sobre uma folha de papel, ao contato dos dedos com as bordas da cesta, essa se colocará em movimento. Mas, em vez de girar, ela vai movimentar o lápis em sentidos diversos sobre o papel, de maneira a transformar traços insignificantes ou letras. Se um espírito for evocado e quiser se comunicar, ele responderá não por batidas, como na tipologia, mas sim por palavras escritas. O movimento da cesta não é mais automático como nas mesas giratórias. Ele torna-se inteligente. Nesse processo, o lápis, quando atinge a extremidade da linha, ele está lá escrevendo. Ele não volta ao ponto de partida para continuar outra, ele continua a mover-se circularmente de tal modo que a linha escrita forma uma espiral, sendo preciso virar diversas vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita assim obtida já era um progresso, né? Depois das mesas girantes e tudo. Mas essa escrita nem sempre é muito legível pelo fato de as palavras não ficarem separadas, mas o médium, pela sua intuição, facilmente a decifra. Principalmente o médium intuitivo. Vamos lá. Para simplificar, pode-se substituir por uma lousa com giz o papel e o lápis comum. Designaremos esse tipo de cesta peão. Em vez da cesta, pode-se empregar uma pequena caixa de papelão, tendo o lápis como um eixo. Assim. Pergunta 154. Muitos outros dispositivos, mas seria a caixa de papelão, tá? Não uma louça pesada. Pergunta 154. Muitos outros dispositivos foram inventados para obter o mesmo resultado. O mais prático é a que chamaremos de cesta de bico, que consiste em adaptar à cesta uma haste de madeira inclinada, prolongando-se de 10 a 15 centímetros para fora,
Por lado de fora, como na posição do mastro de proa de uma embarcação. Por um buraco aberto na extremidade dessa haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta alcance o papel. Foi evoluindo. Tendo o médium os dedos sob as bordas da cesta, todo o aparelho se movimenta. E o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de que a escrita é geralmente mais legível, porque tem a mão do médium, né? Indiretamente, tem lá, diretamente. E sim como podendo o médium facilmente levar o lápis de uma linha para outra, então ele não precisava ser espiral. São obtidas dessa forma dissertações de diversas páginas tão rapidamente como se fossem escritas à mão. A 155. A inteligência que atua muitas vezes se manifesta por outros sinais inequívocos. Quando chega no final da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel. Se ele quiser voltar a uma passagem já escrita, ele a procura com a ponta do lápis, como se faz com a ponta do dedo e depois a sublinha. Se o espírito quiser se dirigir a um de seus assistentes, a extremidade da haste da madeira se dirige a essa pessoa. Para resumir, ele exprime muitas vezes a palavra sim e não, por sinais de afirmação e de negação, como fazemos com a cabeça. Se ele quiser exprimir contrariedade ou impaciência, ele dá pancadas repetidas com a ponta do lápis e com isso quebra. 156. Vamos evoluindo. Em vez da cesta, algumas pessoas se servem de uma pequena mesa feita para esse fim, de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura e 3 pés, um tripé. Preso o lápis num deles, num dos pés. Os outros dois são arredondados ou munidos de uma pequena bola de marfim para deslizar mais fácil pelo papel. Outras pessoas servem-se simplesmente de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, alongada ou oval. Numa das bordas há um ferro oblíquo para se prender o lápis, colocado em posição de escrever. Fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. O lado que fica no papel traz, algumas vezes, 2 pequenos roletes para facilitar o movimento. Concebe-se, em resumo, que todos esses dispositivos são semelhantes. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer um deles, é preciso quase sempre que os operadores sejam 2. Mas não é necessário que a segunda pessoa seja dotada de faculdade mediúnica. Ela serve unicamente para dar sustentação e diminuir a fadiga do médium. Ajudar a virar folha, essas coisas. 157. Chamamos de psicografia indireta, a escrita assim obtida, e de psicografia direta ou manual, a obtida pelo próprio médium. Para compreender esse último processo, é preciso se dar conta de que se passa nessa operação. O espírito que se comunica age sobre o médium. Esse, sob essa influência, dirige maquinalmente seu braço e sua mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. No outro processo anterior, a indireta, a mão age sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Desse modo, não é que a cesta que se torna inteligente, ela é um instrumento dirigido por uma inteligência. Na realidade, não passa de um porta-lápis, de um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Se eliminarmos esse intermediário e colocarmos o lápis na mão do médium, teremos o mesmo resultado,
muito mais simples, uma vez que o médio escreve como faz em condições normais. Assim, toda pessoa que escreve com a ajuda de uma cesta, prancheta ou outro objeto pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual ou escrita involuntária, porque ele não está sabendo o que está escrevendo na maioria das vezes, é sem dúvida a mais simples, a mais fácil, a mais crível, sei lá, a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como uma escrita corrente, a expor e desenvolver as mais amplas ideias. Voltaremos a falar dela quando tratarmos dos médios. Pergunta 158. No início das manifestações, quando se tinha sobre esse assunto ideias pouco precisas, muitos trabalhos escritos foram publicados com a seguinte designação: comunicações de uma cesta, comunicações de uma prancheta, de uma mesa, etc. Compreendemos hoje que essas expressões são inexatas ou errôneas e só revelam o caráter pouco sério de quem as publicou. De fato, como acabamos de ver, as mesas, as pranchetas e as cestas não passam de instrumentos que não têm inteligência. Embora animados momentaneamente de uma vida fictícia, que nada podem comunicar por si mesmos. Nesse caso, é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo se um autor declarasse no título de sua obra que escreveu com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Aqueles instrumentos, aliás, não são os únicos. Conhecemos médios que, em vez da cesta peão que descrevemos, serviam-se de um funil, em cujo gargalo introduziam um lápis. Teria-se então obtido comunicações por um funil, uma caçarola ou uma saladeira. Se elas podem ser obtidas por meio de pancadas, e se essas pancadas são de uma cadeira ou de uma bengala falante, o que importa conhecer não é a natureza do instrumento, mas sim o modo de obtenção. Se a comunicação é obtida pela escrita, seja qual for o objeto em que se fixe o lápis, o que temos é a psicografia. Se for por pancadas, temos a tipologia. Tomando o espiritismo as proporções de uma ciência, é necessário que tenha uma linguagem científica.